Elias sempre acreditou que a vida com Deus era feita de comunhão. Desde a adolescência, aprendeu que a igreja era como uma família espiritual, um lugar onde nunca se estaria sozinho. Essa ideia o sustentou por muitos anos, pois vinha de uma história de abandono. Seus pais se separaram cedo, a família se dispersou e, de repente, a igreja se tornou o único espaço onde ele se sentia acolhido. Ele cresceu servindo ali. Aprendeu a varrer o templo antes do culto começar, a testar o microfone para o pastor, a distribuir folhetos nos sinais de trânsito em dias de evangelização. Era o tipo de jovem disposto que não media esforços. Quando a congregação precisava, Elias estava lá. O sorriso no rosto e a frase "pode deixar comigo" eram quase sua marca registrada. Mas, com o passar do tempo, aquela chama de pertencimento foi se apagando. Não porque Elias deixou de amar a Deus, mas porque o coração humano tem sede de atenção, de afeto, de ser lembrado. Ele começou a perceber que sua presença passava despercebida. Fazia tudo nos bastidores, mas ninguém o chamava pelo nome, ninguém parecia se importar com sua história. Nos cultos de domingo, sentava-se nos últimos bancos, observava os líderes sendo valorizados, os cantores sendo abraçados após cada apresentação, os visitantes sendo recebidos calorosamente. E ele saía como havia entrado, em silêncio, com apenas um aceno distante de alguns poucos irmãos. A sensação era como estar em um quarto cheio de gente e, ainda assim, sentir-se invisível. O coração de Elias foi se enchendo de um vazio cruel. Ele voltava para casa após cada culto com lágrimas contidas e, ao abrir a porta de seu pequeno quarto alugado, o silêncio o recebia como um velho inimigo. Ali não havia vozes, não havia risadas, não havia família à espera. Apenas o barulho distante da rua e os ponteiros de um relógio que insistiam em marcar o tempo que parecia não passar. Deitava-se na cama, encarando o teto, e tentava orar, mas as palavras saíam quebradas. Senhor, o Senhor ainda está aí? E, em vez de respostas, havia silêncio. Essa ausência parecia um peso sobre o peito. Elias lembrava-se dos dias de juventude, quando orava com fervor e sentia uma alegria indescritível. Havia momentos em que a simples leitura de um salmo enchia seus olhos de lágrimas e seu coração de esperança. Onde estava aquela presença agora? Porque Deus parecia tão distante. No trabalho, a rotina não ajudava. Passava longas horas em serviços pesados de carga e descarga, sempre rodeado de gente, mas nunca realmente acompanhado. Os colegas conversavam entre si, mas raramente o incluíam. No horário do almoço, comia sozinho num canto, olhando os outros rirem em mesas cheias. Era como se a vida inteira tivesse decidido apagá-lo das páginas principais e deixá-lo apenas como figurante. A cada dia, Elias se perguntava se havia algo de errado com ele. Talvez fosse sua falta de carisma, talvez um erro imperdoável que cometera e do qual não tinha consciência. Será que até Deus desistiu de mim? Murmurava, afundado em pensamentos sombrios. Em um domingo à noite, após mais um culto vazio de conexões, caminhou de volta para casa pelas ruas escuras. O vento frio batia contra seu rosto, e as lágrimas que desciam não eram apenas de tristeza, mas de frustração. Ele parou em uma esquina deserta, olhou para o céu e disse em voz baixa: Senhor, eu só queria sentir que ainda importo para ti. O céu, contudo, permaneceu silencioso. Mas o que Elias não sabia é que aquele silêncio não era ausência. Deus não o havia esquecido. Na verdade, cada lágrima que caía era vista, cada oração aparentemente ignorada era ouvida, e cada noite solitária era parte de um propósito que Elias ainda não conseguia compreender. Pois às vezes Deus precisa nos levar ao deserto para que possamos ouvir sua voz sem distrações. Elias estava exatamente ali, no meio do deserto da alma, sentindo-se esquecido por todos, mas prestes a descobrir que a solidão seria o ponto de partida para um encontro transformador com o próprio Criador.
Elias sempre acreditou que a vida com Deus era feita de comunhão. Desde a adolescência, aprendeu que a igreja era como uma família espiritual, um lugar onde nunca se estaria sozinho. Essa ideia o sustentou por muitos anos, pois vinha de uma história de abandono. Seus pais se separaram cedo, a família se dispersou e, de repente, a igreja se tornou o único espaço onde ele se sentia acolhido. Ele cresceu servindo ali. Aprendeu a varrer o templo antes do culto começar, a testar o microfone para o pastor, a distribuir folhetos nos sinais de trânsito em dias de evangelização. Era o tipo de jovem disposto que não media esforços. Quando a congregação precisava, Elias estava lá. O sorriso no rosto e a frase "pode deixar comigo" eram quase sua marca registrada. Mas, com o passar do tempo, aquela chama de pertencimento foi se apagando. Não porque Elias deixou de amar a Deus, mas porque o coração humano tem sede de atenção, de afeto, de ser lembrado. Ele começou a perceber que sua presença passava despercebida. Fazia tudo nos bastidores, mas ninguém o chamava pelo nome. Ninguém parecia se importar com sua história. Nos cultos de domingo, sentava-se nos últimos bancos. Observava os líderes sendo valorizados, os cantores sendo abraçados após cada apresentação, os visitantes sendo recebidos calorosamente. E ele saía como havia entrado, em silêncio, com apenas um aceno distante de alguns poucos irmãos. A sensação era como estar em um quarto cheio de gente e, ainda assim, sentir-se invisível. O coração de Elias foi se enchendo de um vazio cruel. Ele voltava para casa após cada culto com lágrimas contidas, e ao abrir a porta de seu pequeno quarto alugado, o silêncio o recebia como um velho inimigo. Ali não havia vozes, não havia risadas, não havia família à espera. Apenas o barulho distante da rua e os ponteiros de um relógio que insistiam em marcar o tempo que parecia não passar. Deitava-se na cama, encarando o teto, e tentava orar. Mas as palavras saíam quebradas. Senhor, o Senhor ainda está aí? E em vez de respostas, havia silêncio. Essa ausência parecia um peso sobre o peito. Elias lembrava-se dos dias de juventude, quando orava com fervor e sentia uma alegria indescritível. Havia momentos em que a simples leitura de um salmo enchia seus olhos de lágrimas e seu coração de esperança. Onde estava aquela presença agora? Porque Deus parecia tão distante. No trabalho, a rotina não ajudava. Passava longas horas em serviços pesados de carga e descarga, sempre rodeado de gente, mas nunca realmente acompanhado. Os colegas conversavam entre si, mas raramente o incluíam. No horário do almoço, comia sozinho num canto, olhando os outros rirem em mesas cheias. Era como se a vida inteira tivesse decidido apagá-lo das páginas principais e deixá-lo apenas como figurante. A cada dia, Elias se perguntava se havia algo de errado com ele. Talvez fosse sua falta de carisma, talvez um erro imperdoável que cometera e do qual não tinha consciência. Será que até Deus desistiu de mim? Murmurava, afundado em pensamentos sombrios. Em um domingo à noite, após mais um culto vazio de conexões, caminhou de volta para casa pelas ruas escuras. O vento frio batia contra seu rosto e as lágrimas que desciam não eram apenas de tristeza, mas de frustração. Ele parou em uma esquina deserta, olhou para o céu e disse em voz baixa: Senhor, eu só queria sentir que ainda importo para ti. O céu, contudo, permaneceu silencioso. Mas o que Elias não sabia é que aquele silêncio não era ausência. Deus não o havia esquecido. Na verdade, cada lágrima que caía era vista, cada oração aparentemente ignorada era ouvida, e cada noite solitária era parte de um propósito que Elias ainda não conseguia compreender. Pois às vezes, Deus precisa nos levar ao deserto para que possamos ouvir sua voz sem distrações. Elias estava exatamente ali, no meio do deserto da alma, sentindo-se esquecido por todos, mas prestes a descobrir que a solidão seria o ponto de partida para um encontro transformador com o próprio Criador.
Elias sempre acreditou que a vida com Deus era feita de comunhão. Desde a adolescência, aprendeu que a igreja era como uma família espiritual, um lugar onde nunca se estaria sozinho. Essa ideia o sustentou por muitos anos, pois vinha de uma história de abandono. Seus pais se separaram cedo, a família se dispersou e, de repente, a igreja se tornou o único espaço onde ele se sentia acolhido. Ele cresceu servindo ali. Aprendeu a varrer o templo antes do culto começar, a testar o microfone para o pastor, a distribuir folhetos nos sinais de trânsito em dias de evangelização. Era o tipo de jovem disposto que não media esforços. Quando a congregação precisava, Elias estava lá. O sorriso no rosto e a frase "pode deixar comigo" eram quase sua marca registrada. Mas, com o passar do tempo, aquela chama de pertencimento foi se apagando. Não porque Elias deixou de amar a Deus, mas porque o coração humano tem sede de atenção, de afeto, de ser lembrado. Ele começou a perceber que sua presença passava despercebida. Fazia tudo nos bastidores, mas ninguém o chamava pelo nome. Ninguém parecia se importar com sua história. Nos cultos de domingo, sentava-se nos últimos bancos. Observava os líderes sendo valorizados, os cantores sendo abraçados após cada apresentação, os visitantes sendo recebidos calorosamente. E ele saía como havia entrado, em silêncio, com apenas um aceno distante de alguns poucos irmãos. A sensação era como estar em um quarto cheio de gente e ainda assim sentir-se invisível. O coração de Elias foi se enchendo de um vazio cruel. Ele voltava para casa após cada culto com lágrimas contidas e, ao abrir a porta de seu pequeno quarto alugado, o silêncio o recebia como um velho inimigo. Ali não havia vozes. Não havia risadas, não havia família à espera. Apenas o barulho distante da rua e os ponteiros de um relógio que insistiam em marcar o tempo que parecia não passar. Deitava-se na cama, encarando o teto, e tentava orar, mas as palavras saíam quebradas. Senhor, o Senhor ainda está aí? E, em vez de respostas, havia silêncio. Essa ausência parecia um peso sobre o peito. Elias lembrava-se dos dias de juventude, quando orava com fervor e sentia uma alegria indescritível. Havia momentos em que a simples leitura de um salmo enchia seus olhos de lágrimas e seu coração de esperança. Onde estava aquela presença agora? Por que Deus parecia tão distante? No trabalho, a rotina não ajudava. Passava longas horas em serviços pesados de carga e descarga, sempre rodeado de gente, mas nunca realmente acompanhado. Os colegas conversavam entre si, mas raramente o incluíam. No horário do almoço, comia sozinho num canto, olhando os outros rirem em mesas cheias. Era como se a vida inteira tivesse decidido apagá-lo das páginas principais e deixá-lo apenas como figurante. A cada dia, Elias se perguntava se havia algo de errado com ele. Talvez fosse sua falta de carisma, talvez um erro imperdoável que cometera e do qual não tinha consciência. Será que até Deus desistiu de mim? Murmurava, afundado em pensamentos sombrios. Em um domingo à noite, após mais um culto vazio de conexões, caminhou de volta para casa pelas ruas escuras. O vento frio batia contra seu rosto, e as lágrimas que desciam não eram apenas de tristeza, mas de frustração. Ele parou em uma esquina deserta, olhou para o céu e disse em voz baixa: Senhor, eu só queria sentir que ainda importo para ti. O céu, contudo, permaneceu silencioso. Mas o que Elias não sabia é que aquele silêncio não era ausência. Deus não o havia esquecido. Na verdade, cada lágrima que caía era vista, cada oração aparentemente ignorada era ouvida, e cada noite solitária era parte de um propósito que Elias ainda não conseguia compreender. Pois às vezes Deus precisa nos levar ao deserto para que possamos ouvir sua voz sem distrações. Elias estava exatamente ali, no meio do deserto da alma, sentindo-se esquecido por todos, mas prestes a descobrir que a solidão seria o ponto de partida para um encontro transformador com o próprio Criador.
Elias sempre acreditou que a vida com Deus era feita de comunhão. Desde a adolescência, aprendeu que a igreja era como uma família espiritual, um lugar onde nunca se estaria sozinho. Essa ideia o sustentou por muitos anos, pois vinha de uma história de abandono. Seus pais se separaram cedo, a família se dispersou e, de repente, a igreja se tornou o único espaço onde ele se sentia acolhido. Ele cresceu servindo ali. Aprendeu a varrer o templo antes do culto começar, a testar o microfone para o pastor, a distribuir folhetos nos sinais de trânsito em dias de evangelização. Era o tipo de jovem disposto que não media esforços. Quando a congregação precisava, Elias estava lá. O sorriso no rosto e a frase "pode deixar comigo" eram quase sua marca registrada. Mas, com o passar do tempo, aquela chama de pertencimento foi se apagando. Não porque Elias deixou de amar a Deus, mas porque o coração humano tem sede de atenção, de afeto, de ser lembrado. Ele começou a perceber que sua presença passava despercebida. Fazia tudo nos bastidores, mas ninguém o chamava pelo nome, ninguém parecia se importar com sua história. Nos cultos de domingo, sentava-se nos últimos bancos, observava os líderes sendo valorizados, os cantores sendo abraçados após cada apresentação, os visitantes sendo recebidos calorosamente. E ele saía como havia entrado, em silêncio, com apenas um aceno distante de alguns poucos irmãos. A sensação era como estar em um quarto cheio de gente e, ainda assim, sentir-se invisível. O coração de Elias foi se enchendo de um vazio cruel. Ele voltava para casa após cada culto com lágrimas contidas, e ao abrir a porta de seu pequeno quarto alugado, o silêncio o recebia como um velho inimigo. Ali não havia vozes, não havia risadas, não havia família à espera. Apenas o barulho distante da rua e os ponteiros de um relógio que insistiam em marcar o tempo que parecia não passar. Deitava-se na cama, encarando o teto, e tentava orar, mas as palavras saíam quebradas. "Senhor, o Senhor ainda está aí?" E, em vez de respostas, havia silêncio. Essa ausência parecia um peso sobre o peito. Elias lembrava-se dos dias de juventude, quando orava com fervor e sentia uma alegria indescritível. Havia momentos em que a simples leitura de um salmo enchia seus olhos de lágrimas e seu coração de esperança. Onde estava aquela presença agora? Porque Deus parecia tão distante. No trabalho, a rotina não ajudava. Passava longas horas em serviços pesados de carga e descarga, sempre rodeado de gente, mas nunca realmente acompanhado. Os colegas conversavam entre si, mas raramente o incluíam. No horário do almoço, comia sozinho num canto, olhando os outros rirem em mesas cheias. Era como se a vida inteira tivesse decidido apagá-lo das páginas principais e deixá-lo apenas como figurante. A cada dia, Elias se perguntava se havia algo de errado com ele. Talvez fosse sua falta de carisma, talvez um erro imperdoável que cometera e do qual não tinha consciência. "Será que até Deus desistiu de mim?" murmurava, afundado em pensamentos sombrios. Em um domingo à noite, após mais um culto vazio de conexões, caminhou de volta para casa pelas ruas escuras. O vento frio batia contra seu rosto, e as lágrimas que desciam não eram apenas de tristeza, mas de frustração. Ele parou em uma esquina deserta, olhou para o céu e disse em voz baixa: "Senhor, eu só queria sentir que ainda importo para ti." O céu, contudo, permaneceu silencioso, mas o que Elias não sabia é que aquele silêncio não era ausência. Deus não o havia esquecido. Na verdade, cada lágrima que caía era vista, cada oração aparentemente ignorada era ouvida, e cada noite solitária era parte de um propósito que Elias ainda não conseguia compreender. Pois às vezes, Deus precisa nos levar ao deserto para que possamos ouvir sua voz sem distrações. Elias estava exatamente ali, no meio do deserto da alma, sentindo-se esquecido por todos, mas prestes a descobrir que a solidão seria o ponto de partida para um encontro transformador com o próprio Criador. Elias sempre acreditou que a vida com Deus era feita de comunhão.
Desde a adolescência, aprendeu que a igreja era como uma família espiritual, um lugar onde nunca se estaria sozinho. Essa ideia o sustentou por muitos anos, pois vinha de uma história de abandono. Seus pais se separaram cedo, a família se dispersou e, de repente, a igreja se tornou o único espaço onde ele se sentia acolhido. Ele cresceu servindo ali. Aprendeu a varrer o templo antes do culto começar, a testar o microfone para o pastor, a distribuir folhetos nos sinais de trânsito em dias de evangelização. Era o tipo de jovem disposto que não media esforços. Quando a congregação precisava, Elias estava lá. O sorriso no rosto e a frase "pode deixar comigo" eram quase sua marca registrada. Mas, com o passar do tempo, aquela chama de pertencimento foi se apagando. Não porque Elias deixou de amar a Deus, mas porque o coração humano tem sede de atenção, de afeto, de ser lembrado. Ele começou a perceber que sua presença passava despercebida. Fazia tudo nos bastidores, mas ninguém o chamava pelo nome, ninguém parecia se importar com sua história. Nos cultos de domingo, sentava-se nos últimos bancos, observava os líderes sendo valorizados, os cantores sendo abraçados após cada apresentação, os visitantes sendo recebidos calorosamente. E ele saía como havia entrado, em silêncio, com apenas um aceno distante de alguns poucos irmãos. A sensação era como estar em um quarto cheio de gente e, ainda assim, sentir-se invisível. O coração de Elias foi se enchendo de um vazio cruel. Ele voltava para casa após cada culto com lágrimas contidas, e ao abrir a porta de seu pequeno quarto alugado, o silêncio o recebia como um velho inimigo. Ali não havia vozes, não havia risadas, não havia família à espera. Apenas o barulho distante da rua e os ponteiros de um relógio que insistiam em marcar o tempo que parecia não passar. Deitava-se na cama, encarando o teto, e tentava orar, mas as palavras saíam quebradas. Senhor, o Senhor ainda está aí? E, em vez de respostas, havia silêncio. Essa ausência parecia um peso sobre o peito. Elias lembrava-se dos dias de juventude, quando orava com fervor e sentia uma alegria indescritível. Havia momentos em que a simples leitura de um salmo enchia seus olhos de lágrimas e seu coração de esperança. Onde estava aquela presença agora? Porque Deus parecia tão distante. No trabalho, a rotina não ajudava. Passava longas horas em serviços pesados de carga e descarga, sempre rodeado de gente, mas nunca realmente acompanhado. Os colegas conversavam entre si, mas raramente o incluíam. No horário do almoço, comia sozinho num canto, olhando os outros rirem em mesas cheias. Era como se a vida inteira tivesse decidido apagá-lo das páginas principais e deixá-lo apenas como figurante. A cada dia, Elias se perguntava se havia algo de errado com ele. Talvez fosse sua falta de carisma, talvez um erro imperdoável que cometera e do qual não tinha consciência. Será que até Deus desistiu de mim? Murmurava, afundado em pensamentos sombrios. Em um domingo à noite, após mais um culto vazio de conexões, caminhou de volta para casa pelas ruas escuras. O vento frio batia contra seu rosto, e as lágrimas que desciam não eram apenas de tristeza, mas de frustração. Ele parou em uma esquina deserta, olhou para o céu e disse em voz baixa: Senhor, eu só queria sentir que ainda importo para ti. O céu, contudo, permaneceu silencioso. Mas o que Elias não sabia é que aquele silêncio não era ausência. Deus não o havia esquecido. Na verdade, cada lágrima que caía era vista, cada oração aparentemente ignorada era ouvida, e cada noite solitária era parte de um propósito que Elias ainda não conseguia compreender. Pois às vezes Deus precisa nos levar ao deserto para que possamos ouvir sua voz sem distrações. Elias estava exatamente ali, no meio do deserto da alma, sentindo-se esquecido por todos, mas prestes a descobrir que a solidão seria o ponto de partida para um encontro transformador com o próprio Criador. Elias sempre acreditou que a vida com Deus era feita de comunhão.
Desde a adolescência, aprendeu que a igreja era como uma família espiritual, um lugar onde nunca se estaria sozinho. Essa ideia o sustentou por muitos anos, pois vinha de uma história de abandono. Seus pais se separaram cedo, a família se dispersou e, de repente, a igreja se tornou o único espaço onde ele se sentia acolhido. Ele cresceu servindo ali. Aprendeu a varrer o templo antes do culto começar, a testar o microfone para o pastor, a distribuir folhetos nos sinais de trânsito em dias de evangelização. Era o tipo de jovem disposto que não media esforços. Quando a congregação precisava, Elias estava lá. O sorriso no rosto e a frase "pode deixar comigo" eram quase sua marca registrada. Mas, com o passar do tempo, aquela chama de pertencimento foi se apagando. Não porque Elias deixou de amar a Deus, mas porque o coração humano tem sede de atenção, de afeto, de ser lembrado. Ele começou a perceber que sua presença passava despercebida. Fazia tudo nos bastidores, mas ninguém o chamava pelo nome, ninguém parecia se importar com sua história. Nos cultos de domingo, sentava-se nos últimos bancos, observava os líderes sendo valorizados, os cantores sendo abraçados após cada apresentação, os visitantes sendo recebidos calorosamente. E ele saía como havia entrado, em silêncio, com apenas um aceno distante de alguns poucos irmãos. A sensação era como estar em um quarto cheio de gente e, ainda assim, sentir-se invisível. O coração de Elias foi se enchendo de um vazio cruel. Ele voltava para casa após cada culto com lágrimas contidas, e ao abrir a porta de seu pequeno quarto alugado, o silêncio o recebia como um velho inimigo. Ali não havia vozes, não havia risadas, não havia família à espera. Apenas o barulho distante da rua e os ponteiros de um relógio que insistiam em marcar o tempo que parecia não passar. Deitava-se na cama, encarando o teto, e tentava orar, mas as palavras saíam quebradas. Senhor, o Senhor ainda está aí? E, em vez de respostas, havia silêncio. Essa ausência parecia um peso sobre o peito. Elias lembrava-se dos dias de juventude, quando orava com fervor e sentia uma alegria indescritível. Havia momentos em que a simples leitura de um salmo enchia seus olhos de lágrimas e seu coração de esperança. Onde estava aquela presença agora? Por que Deus parecia tão distante? No trabalho, a rotina não ajudava. Passava longas horas em serviços pesados de carga e descarga, sempre rodeado de gente, mas nunca realmente acompanhado. Os colegas conversavam entre si, mas raramente o incluíam. No horário do almoço, comia sozinho num canto, olhando os outros rirem em mesas cheias. Era como se a vida inteira tivesse decidido apagá-lo das páginas principais e deixá-lo apenas como figurante. A cada dia, Elias se perguntava se havia algo de errado com ele. Talvez fosse sua falta de carisma, talvez um erro imperdoável que cometera e do qual não tinha consciência. Será que até Deus desistiu de mim? Murmurava, afundado em pensamentos sombrios. Em um domingo à noite, após mais um culto vazio de conexões, caminhou de volta para casa pelas ruas escuras. O vento frio batia contra seu rosto e as lágrimas que desciam não eram apenas de tristeza, mas de frustração. Ele parou em uma esquina deserta, olhou para o céu e disse em voz baixa: Senhor, eu só queria sentir que ainda importo para ti. O céu, contudo, permaneceu silencioso. Mas o que Elias não sabia é que aquele silêncio não era ausência. Deus não o havia esquecido. Na verdade, cada lágrima que caía era vista, cada oração aparentemente ignorada era ouvida, e cada noite solitária era parte de um propósito que Elias ainda não conseguia compreender. Pois às vezes Deus precisa nos levar ao deserto para que possamos ouvir sua voz sem distrações. Elias estava exatamente ali, no meio do deserto da alma, sentindo-se esquecido por todos, mas prestes a descobrir que a solidão seria o ponto de partida para um encontro transformador com o próprio Criador.